Meus amados irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam sobre as nossas vidas. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade singular que Ele nos concede para juntos oferecermos ao Todo-Poderoso o nosso sacrifício de louvor. Gostaríamos de convidá-los para a leitura bíblica que faremos no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 8. Portanto, Apocalipse, capítulo 3, verso 8. Assim diz a palavra do Senhor nesse texto: Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É a palavra do Senhor para nossa meditação nesta oportunidade. Oremos ao Senhor. Eterno e bondoso Deus, louvamos ao Senhor, pois digno és de ser louvado, de ser exaltado, de ser engrandecido em seu nome. Agradecidos, ó Deus, somos porque nos concedes esta oportunidade para oferecermos ao Senhor o nosso louvor e a nossa adoração. Nos curvamos, nos aquietamos diante do Senhor, certos de que estamos diante do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, sustentador e mantenedor da vida. Queremos agora, Deus, clamar ao Senhor. Vem falar ao nosso coração por meio da palavra lida e da exposição da mesma, para o louvor da Tua glória e para a edificação das nossas vidas e o nosso crescimento espiritual. Rogamos ao Senhor, vem instruir-nos, ó Deus, com a Tua palavra, com a Tua verdade nesta noite, de maneira que sejamos em tudo, ó Deus, dirigidos pelo Teu Espírito, visando sempre a exaltação do Teu nome excelso. Ser servido mais, Deus, de visitar os nossos amados irmãos, onde quer que possam estar agora. Guarda-os em Teu nome, livra-os, ó Deus, neste contexto de dificuldade, de tribulação, livra-os e protege-os conforme a Tua vontade, que é livre e soberana, e assista-os de maneira tal que, a despeito, ó Deus, das crises, sintam a Tua presença e estejam confortáveis no Senhor. Em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, com o perdão dos nossos pecados, é que nós oramos. Amém. Queridos, conta-se a história de um lojista, um comerciante, que estava falindo porque não conseguia competir, não conseguia concorrer com aqueles que também tinham comércio da mesma natureza que o seu. E ele resolveu então, numa última tentativa de permanecer no mercado, resolveu então reformar a sua loja, mudar a fachada, mudar o interior do seu estabelecimento. E ele resolveu adotar as características de uma loja vizinha, seu principal concorrente, uma loja grande e que era de fato a principal concorrente da sua própria loja. E ele então transforma a sua loja numa nova loja com características semelhantes à loja vizinha, ao seu principal concorrente. E resolve mudar também o nome de fantasia. E ele agora tem aparentemente uma nova loja com um novo nome. E o nome da nova loja?
porta principal. Aquela porta principal, que era uma porta falsa para os que vinham, para os que chegavam, para os transeuntes, para os que desejavam adentrar àquela loja grande, concorrente daquela pequena loja, chegando de frente àquele comércio, entendia ser aquela porta a porta principal da grande loja. E equivocada e enganadamente entrava pensando estar naquele estabelecimento que desejava estar, a grande loja concorrente daquele pequeno comércio. Queridos, o mundo tem sido enganado, o mundo tem adentrado por portas erradas, muitas vezes, por falta de observar. O mundo tem procurado portas onde possa encontrar respostas, saídas, onde possa encontrar amparo, segurança, mas está sempre batendo nas portas erradas, ou, em grande medida, muitas das vezes, batendo em portas erradas e entrando por portas erradas. O texto que nós lemos está inserido no contexto que é a revelação de Jesus Cristo a João. O Senhor concede essa revelação, intitulada Apocalipse, a seu servo, o apóstolo João, num tempo em que a igreja era grandemente perseguida. A igreja estava sendo assolada. Em meio a tantas tribulações, não era incomum achar pessoas que estavam propensas a negar a fé, conquanto a maioria dos cristãos viesse sofrendo naquele contexto e tendo muitos já perdido a vida por causa do Evangelho e por causa de seu amor a Jesus Cristo. Nesse contexto, então, o Senhor oferece essa revelação, essa visão a João, para que esta revelação, compartilhada com os discípulos de Jesus, com a igreja do Senhor, pudesse trazer grande conforto, grande consolo ao coração dos crentes em Jesus, para que pudessem suportar, para que pudessem resistir, para que pudessem continuar vivendo com a consciência, com a convicção plena e absoluta de que em Jesus a vitória é certa, a despeito dos contextos, a despeito das circunstâncias. E o versículo que nós lemos está diretamente ligado ao contexto da carta, uma das 7 cartas que Jesus determinou a João que registrasse e endereçasse às 7 igrejas da Ásia. Este versículo, no capítulo 3, versículo 8, o texto lido, ele está no contexto da carta endereçada à igreja em Filadélfia. E nesse versículo, o que observamos é que nos é apresentada, inicialmente foi apresentada à igreja em Filadélfia, uma porta que era especial, uma porta que certamente os homens precisavam conhecer, a igreja precisava conhecer. E essa porta é precisamente a porta que o mundo do nosso tempo precisa conhecer, deve conhecer. Temos grande necessidade de depararmos-nos com essa porta, grande necessidade de batermos a essa porta e de, especialmente, adentrarmos por esta porta. Fazendo um paralelo, no Evangelho de João, o mesmo João que recebe a revelação do Apocalipse, no capítulo 10, verso 9, Jesus diz e João registra: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. É dessa porta, ou sobre essa porta, que estamos falando. A igreja nos dias de João precisava conhecer essa porta. O mundo dos dias de João precisava conhecer essa porta. Mas o mundo do nosso tempo também precisa urgentemente se deparar com essa porta, conhecer essa porta, valorizar essa porta e adentrar por esta porta, para que possa encontrar vida, para que possa obter segurança, para que possa encontrar as respostas das quais carece e necessita.
para que possa ter alívio, para que possa perseverar, vivendo, ainda que na contramão de tudo quanto é filosofia contrária aos ensinos desta porta, que é Jesus Cristo. Meus queridos e amados, com base nesse versículo, nós gostaríamos de falar que Jesus é a porta de refúgio. Jesus é a porta de refúgio. Não há nenhuma outra porta que possa oferecer a nós e garantir a nós o refúgio, a segurança que nos faça sentir guardados numa fortaleza, exceto Jesus Cristo. Jesus é a porta de refúgio e todos precisamos conhecer essa porta e precisamos adentrar por ela. Em primeiro lugar, Jesus é a porta de refúgio para os que trabalham para Deus. Se observarmos o início do verso 8, a palavra do Senhor diz: conheço as tuas obras. É Jesus dizendo, João registrando a carta que será endereçada à igreja em Filadélfia, e que de fato fora, e que chega ao nosso tempo, chega às nossas mãos, e sobre a qual tomamos conhecimento, e que é revelação de Deus para nós também. E nesta carta, no início do verso 8, no capítulo 3 de Apocalipse, o Senhor Jesus nos diz: conheço as tuas obras. Jesus estava dizendo à igreja em Filadélfia, aos crentes em Filadélfia: conheço as tuas obras, conheço a sua vida, conheço os seus pensamentos, conheço as suas palavras, conheço o que você faz, sei também quais são as suas omissões, conheço a sua maneira de andar, conheço o seu proceder, conheço as tuas obras. Meus amados, obras aprovadas são aquelas que dizem respeito a uma vida espiritual que agrada ao Senhor, que satisfaz aos olhos do Senhor. Obra aprovada é aquela que diz respeito à santificação da nossa vida, à consagração da vida da igreja a seu Senhor, a seu Mestre. Jesus se dirige à igreja em Filadélfia para dizer: eu conheço as tuas obras. Nós poderíamos alterar o curso da leitura e, quem sabe, iniciar o versículo e depois, a partir da palavra eis, onde ele diz: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e depois voltar: conheço as tuas obras, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus sabia quem era a igreja em Filadélfia, sabia quem eram os verdadeiros servos em Filadélfia, quem eram os verdadeiros crentes em Filadélfia. Jesus conhecia o testemunho de vida daquele rebanho, daquelas ovelhas, dos membros da igreja em Filadélfia. Jesus conhece quem é a sua igreja nos dias de hoje, independentemente de denominações. Jesus sabe quem são os seus servos verdadeiros e autênticos. Conheço as tuas obras. Meus amados, vale a pena trabalhar para o Senhor. Jesus é a porta de refúgio para aqueles que trabalham para Deus. Ele nos conhece e sabe quando verdadeiramente trabalhamos para o Senhor, sabe quando dispomos o coração para essa obra. Quem trabalha para o Senhor não são apenas os pregadores do Evangelho, não são apenas os evangelistas, as missionárias e missionários, não são apenas os pastores. Todos que recebem a Jesus como Senhor e Salvador trabalham para Deus a partir de seu testemunho de vida, a partir da sua própria vida, a partir de tudo que pensa, de tudo que diz, de tudo que faz, está trabalhando para o Senhor. E o Senhor conhece as nossas obras, o Senhor conhece as obras da igreja. Trabalhar para Deus não é perder tempo. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 58, ele vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor.
sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Conheço as tuas obras, conheço as tuas obras. Deus conhece o nosso pensamento. O que mais Ele não conheceria em nós? Deus vê o nosso pensamento. O que mais não veria em nossa vida? Nós podemos ter errado até aqui, mas o Senhor nos adverte e nos exorta nesta noite, nesta oportunidade. Estou te vendo, permaneça na minha presença, ou estou te vendo, corrija-se na minha presença. Conheço as tuas obras. Meus amados, o Senhor nos chama à sua presença para uma consagração de vida, para assumirmos a postura daqueles que verdadeiramente se santificam ao Senhor. Isso é o que Ele quer de nós. Nesse tempo de pandemia, neste tempo de crise, nesse tempo de incertezas, há uma certeza: Jesus é a porta da qual precisamos, da qual carecemos. Jesus, somente Jesus, é a porta de refúgio. Em segundo lugar, Jesus é a porta de refúgio para os fracos em si mesmos. Muitos vivem pensando ser autossuficientes. Não existe homem autossuficiente. Ninguém pode viver pensando que, dependendo de si mesmo, conseguirá chegar onde deseja e alcançar tudo quanto deseja. Ninguém é autossuficiente. Todos somos dependentes uns dos outros. E assim, a vida em sociedade nos ensina que somos interdependentes. E, sobretudo, vivemos na dependência de Deus. Se observarmos a continuidade do texto, diz a palavra: que tens pouca força, que tens pouca força. Jesus é a porta de refúgio para os que são fracos em si mesmos. Jesus olhou para a sua igreja e mandou dizer a ela: conheço a vocês, conheço as tuas obras e sei que vocês são fracos, sei que vocês têm pouca força, vocês não são autossuficientes, vocês têm vivido na minha dependência. E como é bom viver na dependência de Deus, como é bom ter a consciência e a convicção de que só tem como viver na dependência de Deus, pois nele existimos. Devemos aprender então a viver sempre na dependência de Deus. Meus queridos, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, verso de número 9, num contexto onde ele clama ao Senhor, ele ora a Deus e pede a Deus que tire dele o espinho na carne, que lhe traga alívio daquilo que ele chama de espinho na carne. Não especifica, não detalha o que é o espinho na carne. Há várias conjecturas. Deixando de lado então essas conjecturas, voltemos ao que no momento nos interessa. Paulo, ele certamente suplica a Deus, pede a Deus para que Deus tire dele o espinho na carne, que provavelmente seria facilitar o seu trabalho, possibilitaria, quem sabe, um melhor exercício das suas funções, do seu trabalho no ministério apostólico. O apóstolo Paulo obtém nesse contexto a resposta de Deus no texto já mencionado, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 9, o Senhor diz a ele: a minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo tem o seu contentamento no Senhor ao ouvir essa resposta. Paulo certamente fica pacificado, certamente tem o seu coração feliz, transbordando de alegria. Paulo tem a confirmação de que Jesus é verdadeiramente a porta de refrigério, porque na sequência daquele texto, da sua segunda carta aos Coríntios, ele vai deixar claro que está contente, está feliz, está seguro, não há reclamações com relação à fraqueza. Ele vai se gloriar cada vez mais nas fraquezas, porque ele percebe pela resposta de Deus que
tudo quanto ele precisa vem do Senhor. O poder se aperfeiçoa é na fraqueza. Paulo não quer se fazer autossuficiente. Paulo entende que continuar vivendo na dependência de Deus, ainda que em meio às fraquezas, continuar vivendo na dependência de Deus, ainda que com o espinho na carne, é o melhor. É o melhor. Jesus é a porta de refúgio. Jesus certamente é aquele que tem para todos nós a saída, a resposta, a solução. E Ele quer também, nesta oportunidade, que nós possamos, a despeito da nossa pequenez, a despeito mesmo da nossa fraqueza, da nossa falta de força, nos refugiar nele. O Senhor, como disse à igreja em Filadélfia, nos fala ao coração nesta ocasião. Certamente disse o Senhor àquela igreja que tens pouca força. E Ele nos fala nessa ocasião, eu também sei, e eu conheço a realidade de vocês, que em meio às intempéries da vida, em meio às adversidades que vos assolam, eu sei que tem pouca força, vocês têm pouca força, mas eu posso todas as coisas. Eu sou a porta aberta, eu coloco diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. E mesmo nesse contexto adverso, mesmo em meio a toda sorte de crises, nós podemos adentrar por essa porta, porque em Cristo nós encontramos refúgio, a nossa fortaleza. Em Jesus, os nossos problemas têm solução, nessa vida e no porvir. Meus amados, em terceiro lugar, Jesus é a porta de refúgio para os que guardam a sua palavra. Ele continua sendo a porta de refúgio para aqueles que guardam a sua palavra, como o fora para os crentes da igreja em Filadélfia. Porque a palavra do Senhor no verso 8 do capítulo 3 de Apocalipse, como já lido, assim nos diz: entretanto, guardaste a minha palavra. Eu conheço as tuas obras, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra. Este é o segredo, guardar a palavra de Deus, para podermos adentrar pela porta aberta que Ele nos oferece. Jesus está oferecendo uma porta aberta à sua igreja, àqueles que guardam a sua palavra. Queridos e amados, é a confiança na palavra de Deus que vai fazer a diferença na vida da igreja em Filadélfia. Se nós olharmos para o contexto imediatamente posterior, já mais adiante, no verso 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. A igreja em Filadélfia, os crentes em Filadélfia, haviam guardado a palavra do Senhor e estavam recebendo a promessa de Jesus de que também seriam protegidos, de que também seriam guardados, de que estariam sob ou abaixo, debaixo da poderosa mão do Senhor, no tempo da tentação, no tempo da tribulação, no tempo da sua provação. Passamos também por tempos de provação, e Jesus está dizendo à sua igreja, Jesus, por amor de seu nome, diz a cada um de nós que aquele que guarda a sua palavra será guardado no tempo da provação. Meus irmãos, precisamos continuar confiando nessa palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Precisamos continuar crendo na palavra do Senhor, na revelação divina, essa palavra que é verdadeira, que é inerrante, essa palavra que é infalível, precisa ser adotada por todos nós como um absoluto que é. Queridos, essa palavra precisa ter lugar no nosso coração por razões as mais diversas possíveis.
Poderíamos nos lembrar, por exemplo, do Salmo 119, no verso 11: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O salmista registra essa bendita palavra, afirmando ao Senhor que trazia no coração, que guardava em seu coração a palavra do Todo-Poderoso, com um objetivo específico, definido: não pecar contra Deus. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Olha a importância da palavra de Deus na nossa vida. Nos fazer desviar de todo e qualquer caminho que possa, porventura, conduzir-nos ao erro, conduzir-nos ao pecado. Mas ainda, nesse mesmo salmo, no verso 50, Salmo 119, verso 50, o salmista diz: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. O salmista encontrava vida na palavra de Deus, em meio à angústia, em meio às dificuldades da alma. Com o coração dilacerado, ele se voltava para a palavra, porque da palavra adivinha a força da qual ele carecia. Era na palavra que ele encontrava o alívio necessário, o conforto necessário, o consolo necessário. Mas ainda, no Salmo 119, no verso 105, o mesmo salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é a lâmpada que nos permite caminhar sem tropeçar. É a lâmpada que iluminará o caminho para não nos perdermos, para não cairmos, para não nos desviarmos da rota apontada pelo Espírito Santo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus precisa ser também esta mesma verdade nas nossas vidas, nos nossos dias. Queridos, se nós continuarmos buscando entender as razões pelas quais a palavra de Deus é tão importante na nossa vida, provavelmente passaremos a noite, passaremos o restante da semana neste lugar. Mas, só mencionando mais algumas situações, o profeta Oséias, no capítulo 4 de seu livro, no verso 6, ele vai dizer: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Faltava o conhecimento da palavra, faltava o conhecimento da lei, faltava o conhecimento das promessas de Deus, faltava o conhecimento das boas novas que só o Senhor pode oferecer. Só a palavra de Deus pode trazer para nós vida e esperança, esperança e vida na pessoa de Jesus, que é verdadeiramente essa porta de refúgio. Se nós observarmos já no Novo Testamento, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, verso 29, Jesus vai dizer, e Mateus registra: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus está dizendo para a sua geração, nos dias da sua existência terrena, nos dias do seu ministério terreno, que aquele povo está errando porque não conhece as Escrituras, porque não conhece o poder de Deus. Nós temos errado no nosso tempo. A presente geração tem errado muito em seu tempo, porque não conhece as Escrituras, porque não conhece o poder de Deus, mesmo muitas vezes sendo membros de igrejas. Mas não conhecendo a Deus na intimidade, porque não conhecem a sua palavra, não conhecem o seu poder. Se observarmos o evangelista João, o apóstolo João, no seu evangelho, no capítulo 5, verso 39, ele recebe de Jesus essa palavra, ele registra essa palavra proferida por Jesus Cristo. E a ordem de Jesus é: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A porta de refúgio, Jesus de Nazaré, dizendo aos seus
Examinais as Escrituras. Querem saber acerca da salvação? Querem saber acerca da vida eterna? Querem saber acerca de Jesus Cristo, do Deus Filho? Tem de examinar as Escrituras, tem de conhecer a palavra. Não há outra forma. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 32, vamos ver como a palavra é importante, como conhecer a palavra é importante. É da palavra que vem a libertação em todas as áreas da vida, a libertação da qual todos carecemos. E a palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Precisamos conhecer a palavra. Jesus é porta de refúgio para aqueles que guardam a palavra, mas sem conhecer a palavra, como entrar por essa porta? Tem que guardar a palavra, tem que conhecer a palavra para que ela seja guardada, porque essa palavra será o instrumento usado por Deus para a transformação da nossa vida, para a libertação na nossa vida. Jesus, ainda conforme o registro de João, no seu Evangelho, no capítulo 17, versículo 17, Jesus então, em sua oração sacerdotal, se dirigindo ao Pai, ele vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é importantíssima para a nossa vida, mas não apenas para a vida dos crentes em Jesus Cristo, não apenas para a vida dos evangélicos, não apenas para a vida de gente de igreja. A palavra de Deus é importantíssima para toda a terra, para os moradores da terra. O Senhor está nos dando oportunidade à sua igreja para renovar os seus compromissos com Ele, oportunidade a toda a terra para se render ao senhorio dEle, ao governo do Senhor. Diletos, se observarmos na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, ainda encontraremos algo sublime a respeito da palavra. E diz a Sagrada Escritura nesse texto: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vejam a profundidade da riqueza dessa palavra de Deus. Como já dissemos, verdadeira, inerrante, palavra que transforma, palavra que gera esperança, que garante vida na pessoa de Jesus Cristo, a porta de refúgio, o nosso Salvador. Em quarto lugar, meus amados, Jesus é a porta de refúgio para os que o confessam. Ele é porta de refúgio, porta de segurança para aqueles que o confessam como seu Senhor, como seu Salvador. Se observarmos a continuidade da leitura do versículo 8, do capítulo 3 do livro de Apocalipse, diz assim o texto: e não negaste o meu nome. Jesus está exaltando aquela igreja. Jesus está elogiando a igreja em Filadélfia, os seus servos em Filadélfia, dizendo que conhece as suas obras, dizendo que sabe que eles têm pouca força, mas dizendo que eles guardaram a sua palavra, e dizendo mais, que eles foram capazes de não negar o nome do Senhor, e ao contrário disso, confessar o nome de Jesus Cristo. Jesus é a porta de refúgio para todos quantos o confessam. Ele é a nossa porta de refúgio. Devemos continuar confessando a Jesus de Nazaré como Senhor das nossas vidas, como Senhor da igreja, como Senhor da nossa pátria. Não apenas como Criador de todas as coisas, como sustentador de tudo isso, mas como Senhor que rege as nações e que governa soberana e poderosamente.
Meus irmãos, Mateus registra no capítulo 10, no verso 32 de seu evangelho, que todos quantos confessarem a Jesus diante dos homens serão confessados por Jesus diante do Pai que está nos céus. Que nós possamos ter da parte de Deus toda a capacidade, a despeito das perseguições ou do que quer que seja, para continuarmos professando a Jesus como Senhor e Salvador, proclamando o seu nome. Que Deus nos capacite para jamais negarmos ao Senhor por meio dos nossos pensamentos, das nossas palavras ou das nossas atitudes. Diletos, precisamos perseverar, mesmo em tempo de provação. A igreja em Filadélfia subsistiu num tempo de absoluta perseguição aos cristãos e recebeu elogios de Jesus Cristo, porque foi capaz de guardar a sua palavra, foi capaz de não negar a seu Senhor. Precisamos também viver da mesma forma, sem negar a Jesus, proclamando o seu nome, proclamando a sua vinda e aguardando essa vinda bendita e gloriosa. Para finalizarmos, meus amados, certamente Jesus é a porta de refúgio. Jesus é a porta de refúgio para os que trabalham para Deus, para os que se sentem fracos em si mesmos. É a porta de refúgio para aqueles que guardam a sua palavra, vivem a sua palavra. Ele é a porta de refúgio para aqueles que o confessam, para aqueles que não o negam. Ele é a porta de refúgio. Nós não somos nada em nós mesmos e de nós mesmos. Não somos, como já dissemos, autossuficientes. Tudo que podemos, podemos em Cristo. Tudo o que fazemos, fazemos em Cristo. Ou então não será bom, não terá proveito, não será aprovado. O salmista no Salmo 127, no verso 1, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sem o Senhor, tudo é vão, tudo é perdido. Jesus é a porta de refúgio. Jesus é o arrimo da nossa sorte. Jesus é a alegria da nossa vida, a razão da nossa existência. Nele está o nosso contentamento e a nossa realização. Queridos, Jesus nos dá uma porta aberta que ninguém pode fechar, segundo ele mesmo afirma no texto lido. Jesus abre para nós a porta da salvação. Ele é a porta da vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Ele nos capacite para a compreensão da sua palavra, que Ele mesmo possa aplicar a sua palavra à prática das nossas vidas e que nenhum de nós passe por essa existência sem procurar, sem encontrar e sem adentrar pela porta de refúgio, a porta da salvação, a porta da vida eterna, que é Jesus Cristo, o Deus Filho. Deus nos abençoe. Oremos. Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor por este tempo de culto, te louvamos pela Tua palavra, te louvamos, ó Deus, pelo agir do Teu Espírito, que nos convence, ó Deus, destas verdades. Agradecemos ao Senhor, meu Pai, porque tens cuidado de nós e suplicamos ao Senhor a direção do Teu Espírito para esta nova semana já iniciada. Clamamos ao Senhor, guarda a Tua igreja, sê com o Teu povo, livra-nos, ó Deus, do mal, livra-nos, ó Pai, em meio às crises, em meio às tribulações desta vida e livra-nos de maneira tal que nada seja capaz de levar-nos ao desvanecimento da fé. No nome precioso de Jesus, mantenha a Tua destra sobre o Teu rebanho, sobre todo o Teu povo, em nossa cidade, neste estado, e assim em toda a nossa nação e sobre a face da terra, para a glória do Teu nome,
e o bem da tua igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.